ativistas, cientistas, estudantes, artistas, indígenas, quilombolas, povos e comunidades, territórios, margem, beira, periferia, justiça climática, crise climática, mudança, urgência, emergência, transição, transformação. participação. Vozes em Pauta. Vozes em Pauta Especial, Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA. Eu sou Iago Vinagre e está começando Vozes em Pauta Especial, a série de programas que apresenta e discute cada um dos 6 eixos temáticos da Cúpula dos Povos, programação paralela, autônoma e articulada como forma de pressão à COP30. Unindo diversas vozes e perspectivas populares, rurais e urbanas de várias partes do mundo, um grande conjunto de temas vem sendo construído desde 2023. Reunidos em 6 eixos, eles representam as principais bandeiras de lutas que buscam transformar a realidade e construir um futuro com justiça climática e social a partir da perspectiva popular. O painel de hoje da série Vozes em Pauta Especial é sobre o 5º eixo da Cúpula dos Povos, cidades justas e periferias urbanas vivas. Este eixo reconhece as periferias como territórios de vida e resistência e propõe políticas urbanas que reconheçam as soluções populares e garantem o direito à cidade com justiça climática, saneamento, habitação adaptada, mobilidade e energia justa. Para nos ajudar a compor um painel sobre esse conjunto de pautas, voltado a construir cidades mais justas, nós convidamos Suane Barreirinhas, realizadora audiovisual, ativista dos direitos humanos e mobilizadora comunitária. Atua na interseção entre arte, política e justiça social, com foco na defesa dos direitos humanos, das crianças e adolescentes e no fortalecimento das periferias amazônicas. É uma das organizadoras da COP das Baixadas e da cooperativa Cozinha Periférica da Vila da Barca, onde mora. Obrigado por sua presença conosco, Suane. Obrigada também pelo convite. E também faz parte do nosso painel o Raul Ventura, que é arquiteto e urbanista, professor da faculdade e do programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Integra, entre outros, o grupo de pesquisa Cidades na Amazônia, Urbanização e Natureza na Amazônia da UFPA e o INCT. Ele é autor do livro Belém e o Imobiliário, uma cidade entre contratos e contradições. Obrigado por estar conosco, professor. Raul. Oi, gente. Boa tarde. Para quem estiver ouvindo, não sei se é boa noite, bom dia. Então, boa tarde para a gente que está aqui. E a nossa terceira convidada deste primeiro Vozes em Pauta Especial é Sara Pereira, que é educadora feminista de origem indígena e ribeirinha e traz no seu percurso de ativista forte atuação com as lutas urbanas. Foi presidente da Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém. Atualmente é coordenadora da Fase Amazônia, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua há mais de 50 anos na Amazônia, no trabalho de organizações e desenvolvimento local, comunitário e associativo. E, além disso, ela também integra a Comissão Política da Cúpula dos Povos. Obrigado por sua presença, Sara. Olá, ouvintes. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa. Para iniciar esse painel, temos aqui uma pergunta geral. Falando em cidades amazônicas, que cenários de conflitos, desafios e riscos hoje impedem que as cidades sejam justas e as periferias urbanas vivas? Então, para iniciar esse debate, a gente começa com a participação da Suane Barreirinhas, que é moradora e ativista da Vila da Barca, uma das organizadoras da COP das Baixadas, que é um evento realizado por uma coalizão de organizações que promoveu sua terceira edição em setembro deste ano, reafirmando a importância do protagonismo das periferias nos debates do clima. Primeiro, dizer que assim, a COP das Baixadas, acho que contar um pouquinho de como que a gente surge, o porquê, né? Assim, rapidamente. A gente surge depois da COP do Egito, né, em 2022, quando a gente vai para essa COP e aí a gente fala, como assim, existe um evento desse que trata sobre as nossas vidas há 27 edições e só agora que a gente veio e só agora que a gente entendeu
soube desse evento, né? E aí, quando a gente voltou, algumas pessoas voltaram, assim, tem uma relação muito forte com a comunidade, e o próprio território perguntou, e aí, vocês foram lá no Egito, fizeram o que lá? O que é que resolveu lá, não resolveu? O que é que se interfere na nossa vida? E ali, isso foi em novembro, né? E ali a gente decide que, peraí, vamos juntar um grupo de jovens aqui, foi bem isso mesmo, vamos juntar, por que não fazer uma conferência nossa? Quando a gente decidiu fazer a Copa das Baixadas, a gente fez sem saber que a Copa viria para Belém. A gente sabia que ela viria para o Brasil em algum momento. A gente não sabia que era tão cedo e tão rápido. Mas já sabíamos que viria para o Brasil. E aí a gente fez em fevereiro de 2023 a primeira conferência. Já tinha a ideia ali de que seria em Belém e tal, mas quando a gente decidiu mesmo de fato fazer, então a gente tinha um sonho e sem dinheiro nenhum e fizemos a primeira conferência em fevereiro de 2023, que a gente tinha o mote como a conferência que queremos, né? Porque é isso, entender, democratizar esse acesso a essa informação, do que é essa conferência, do que é esse evento que acontece já há muito tempo e que vai acontecer por muito tempo, porque as coisas também não são muito resolutivas no evento. A gente também tem que entender isso. E aí a Copa das Baixadas faz a 3ª edição agora, a gente sempre faz em territórios de baixadas. A primeira edição foi no Jurunas, a segunda edição foi na Fumbosque, né, lá em Outeiro, na ilha de Caratateu, e agora a gente fez a 3ª edição na Vila da Barca, por ser esse espaço demarcado, importante. E também foi um movimento político que a gente fez, né, de ocupar esse espaço também, que é o Curro Velho. E aí a gente tem feito, só para finalizar assim, essa primeira parte, a gente tem por que baixadas, porque Belém não tem favela. Né? Ainda que eu tô com o arquiteto aqui, talvez eu esteja falando até besteira. Imagina. Mas a gente saiu recentemente no IBGE que Belém seria a cidade mais favelizada desse contexto. E a gente tem feito um movimento de que o próprio IBGE identifique as baixadas. Né? A gente sai do aglomerado subnormais, identifica essas favelas, e aí Belém não tem esse processo do que é a favelização vertical, né? E a gente tem regiões de baixadas, então a gente tem feito essa incidência também com o IBGE dentro dos territórios para que identifique-se as baixadas. E aí, por isso que o nome é COP das Baixadas. E agora passando a vez para o arquiteto e urbanista Raul Ventura, que cenários hoje de conflitos e de desafios e de riscos impedem que as cidades sejam justas e as periferias urbanas vivas? Olha, assim, pergunta muito difícil, viu? Assim, não dá para responder em pouco tempo. Vou tentar me esforçar. Eu acho assim, a gente tem que começar a entender que a mudança climática, ela é uma questão de tempo, é fato. E já há muito tempo, já se sabe que os impactados não vão ser os primeiros impactados, né? Não vão ser aqueles que moram no 25º andar do edifício da Doca de Souza Franco. Vai ser, sobretudo, no caso de Belém, quem está nas baixadas. Então, isso nos obriga a voltar a discussões que são, digamos, primordiais para isso, né? Não dá para pensar que as cidades elas se tornarão justas em função da mudança climática. Porque elas não se tornarão em função da mudança climática. Uma cidade que era injusta antes não se tornará justa simplesmente porque o nível do rio ou do índice pluviométrico está mudando. Muito pelo contrário. Elas só se tornarão justas se a gente conseguir entender quais são os elementos que compõem essas injustiças. Essa é uma questão. E aí, especificamente pensando na Amazônia e pensando em Belém, sobretudo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conseguir desnudar é que ainda hoje a gente só pode falar da possibilidade de uma periferia justa se a gente falar da possibilidade de discussões sobre o que é o nosso mercado fundiário, o que é a nossa questão fundiária, o que são as propriedades de terra, né? Por que é tão difícil fazer regularização fundiária, por que é tão difícil do ponto de vista urbanístico e político a gente pensar em intervenções urbanas que de algum modo, leve infraestrutura mínima para a Vila da Barca, ou para a Baixada do Carmo, ou para as outras áreas de Baixada em Belém. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender
é que as periferias elas não se tornarão justas por causa da mudança climática. E, infelizmente, quando a discussão da COP entra com uma ideia de periferia justa, cidades resilientes e tal, fica parecendo que só porque o mundo está acabando, basicamente isso, né? Só porque o mundo está acabando, a gente vai se dar conta que tem que resolver o problema. E não vai ser isso, gente. A bem da verdade, não vai ser isso. Se a gente não entender o que forma esse problema e o que forma essa nossa condição de cidade injusta, a gente vai continuar patinando nesse negócio. Então, eu acho que o debate ele tem que ser mais profundo. A gente tem que aproveitar a COP, esse negócio que vai começar daqui a 2 semanas, e que vai colocar Belém no centro do olho do furacão, assim, só um parênteses, não sei se vocês já perceberam até as mudanças a gente está na faculdade de comunicação, né? Até as mudanças de publicidade no fundo dos ônibus já estão em inglês, vocês estão vendo isso? Já rolou, já está rolando a COP. Literalmente para inglês. Pode ser, mas o ponto é isso, né? Assim, a gente já tá inserido nessa parada, que vai ser 20 dias aqui, nessa discussão. E a gente tem que aproveitar esse momento para levar à tona questões como essa. Tá bom, olha, é isso, é o seguinte, as baixadas estão aí, a Vila da Barca está aí, por que a Vila da Barca... por que a gente não consegue pensar de forma decente num projeto de reurbanização dessas áreas? E eu não estou falando de, sinceramente, assim, com todo respeito, eu não estou falando de pintar pneu, entendeu? Não é esse o debate. Eu estou falando de fazer projeto mesmo, de regularização fundiária, de infraestrutura urbana, de equipamentos públicos, que dê conta do que está se discutindo. Não é a intervenção pontual, entendeu? Não é a acupuntura urbana. Eu acho que isso é muito pouco perto dos nossos problemas. E, eventualmente, se imagina que cidade justa é isso, entendeu? Assim, é muito fácil, é muito complexo esse debate, porque fica parecendo que só uma intervenção pontual resolve a questão da injustiça. E eu acho que a gente tem que conseguir não perder o foco, que as injustiças elas estão presentes, elas têm várias camadas, e infelizmente a COP ela pode tanto beneficiar que a gente veja todas essas camadas, quanto ela pode simplesmente mascarar e achar que é só a questão, enfim, de uma intervenção pontual que vai resolver nosso problema. E não é. Enfim, não quis falar muito, mas a pergunta era longa. Então... Obrigado por essa contribuição. Passando a vez agora para a Sara Pereira, que é coordenadora da Fase Amazônia, repetindo a pergunta mais uma vez, que cenários de conflitos, desafios e riscos hoje impedem que as cidades sejam justas e as periferias urbanas vivas? Bom, antes de responder especificamente a pergunta, eu quero trazer alguns elementos do porquê que o eixo cidade da Cúpula dos Povos tem esse nome. Como foi apresentado aqui no início do programa, a Cúpula dos Povos não é parte da COP, não é parte da estrutura e muito menos tem o orçamento da COP, muito pelo contrário. Mas é uma articulação da sociedade civil global, não é? Dos movimentos sociais, das redes e fóruns, e que está aproveitando essa oportunidade da COP na Amazônia para se rearticular enquanto processo coletivo e trazer a partir dos debates e das pautas históricas dos movimentos sociais quais são os temas que realmente interessam para o povo, né? E exatamente numa contraposição ao que a própria COP vem colocando. E, bom, rapidamente, a COP é uma estrutura formal das Nações Unidas, e o próprio nome, né, Conferência das Partes, mas a população, o povo, os povos, no nosso caso aqui da Amazônia, não são parte desse processo, não estão na mesa de negociação. Então, tudo o que a gente debate sobre cidades, sobre terra, território, floresta, não está na mesa das negociações a partir da nossa visão, né? Está na mesa das negociações a partir do que os chefes de Estado entendem que é prioridade e com todo o lobby do mercado, que a COP tem sido cada vez mais capturado pelas grandes corporações capitalistas e a sociedade fica fora disso, né? Então, a cúpula ela se apresenta como um espaço que se contrapõe a essa lógica, não é? Sendo um processo plural, diverso, tem muitas vozes e
também o debate que a cúpula traz não é que todo mundo reze a mesma cartilha, como organizações e movimentos complexos que nós somos. Nós temos também divergências em determinadas questões, mas o exercício é dialogar a partir das diferenças, tentando encontrar as unidades, os pontos que nos conectam e fortalecem a luta. E nesse sentido, quando a gente estabelece 6 eixos temáticos, e foi um exercício gigante chegar nesses 6 eixos, porque a gente está construindo a cúpula desde 2023, logo que encerrou os diálogos amazônicos, e eram muitos temas, a gente chegou a ter 23 temas, e a gente foi discutindo, dialogando, tentando afunilar para chegar num temário mais conciso, e a gente chegou nesses 6, que são temas centrais das bandeiras históricas dos movimentos sociais, né? Como o professor falou, uma mensagem que a cúpula traz, a mensagem central, é que esse debate não é sobre clima. Não é sobre mudanças climáticas, estrito senso, como é que isso impacta os territórios, mas é o pano de fundo disso, o que nós fizemos enquanto sociedade para a gente chegar nisso e como que esse sistema capitalista, que é o sistema em que a nossa sociedade vive, como que esse sistema reproduz historicamente injustiças que são ainda mais potencializadas com as mudanças climáticas. Mas, obviamente, que não são as mudanças climáticas que agora está todo mundo na M, né? Não é. As mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos são consequência de um modelo opressor, excludente, expropriador de territórios, violador de direitos e que sempre colocou os mais vulneráveis em situação ainda mais vulnerabilizante. Então, quando a gente coloca esse tema de cidades... cidades justas e periferias urbanas vivas, é exatamente para provocar esse debate. Como é que a gente, aproveitando esse chamamento da COP, né, essa onda que eu acho que se tem algum ponto positivo da COP ser aqui no Brasil, é esse da gente entender que esse é um debate que nos interessa, que faz parte da nossa vida, que tem a ver com a comida na mesa, que tem a ver com o alagamento da rua, que tem a ver com a habitação precária, não é? E fez a gente entender isso, a gente enquanto sociedade, até com o movimento social, porque eram pouquíssimos movimentos sociais que tinham a discussão climática em sua agenda. Então, o exercício é a gente tentar entender a raiz desses problemas e pensar como é que a gente crava esse debate, que não é só uma responsabilidade da ONU ou dos tomadores de decisões a nível global, mas tem a ver também com a decisão local, com a decisão do Parlamento Municipal, da Câmara de Vereadores, né, da Assembleia Legislativa do Estado, do Congresso Nacional. Enfim, tem a ver com a nossa vida cotidiana e com as tomadas de decisões também a nível local, regional, nacional e, obviamente, global, quando a gente pensa numa COP. Mas é um tema do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e são desafios gigantes que a cúpula se propõe a debater. Desculpa por ter me estendido também, mas é que a gente vai se empolgando, né? A gente vai falando, né? E vai falando. Então, tu diz assim, olha, me conta isso, nós já vai. Não, falas riquíssimas aqui dos nossos entrevistados. Eu agradeço pela contribuição deles nesse primeiro bloco. E agora, antes da gente seguir para o nosso segundo bloco, anote aí. Este e todos os programas da série Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos sobre os principais temas das lutas populares no debate global do clima estão disponíveis como podcast no site da Rádio Web UFPA e também no Spotify, além de estar disponível como videocast no canal do YouTube da Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Vozes em Pauta. Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. Nessa segunda rodada, a pergunta ela é específica, a partir da atuação e das vivências de cada um de vocês aqui presentes nessa roda de debate, de conversas. O que vocês apontam como bandeiras de luta prioritárias como questões centrais, para que as cidades sejam justas e as periferias urbanas vivas? E o que essas questões têm a ver com a agenda das mudanças climáticas? Dessa vez a gente inicia com a contribuição da Sara Pereira, que é a coordenadora da Fase Amazônia e que integra a construção desse debate
dentro aí da Cúpula dos Povos? Bom, eu diria que para a gente pensar e chegar em cidades justas e periferias urbanas vivas e diversas, né, que é essa nossa luta, a gente precisa enfrentar um gargalo histórico, que é a ocupação da terra, o uso da terra. Né? Esse é o central, esse é o elemento central das opressões nas cidades. Né? Então, não é à toa, quando a gente olha quem é que está no edifício mais alto da Souza Franco, quem é que está na Vila da Barca ou em qualquer outra periferia de Belém ou de outra cidade, né? Então, assim, a gente sabe como é que essas áreas são definidas, como é que quem tem acesso a determinadas áreas mais elitizadas e quem fica com as áreas precarizadas. Então, se a gente não dialogar, não discutir sobre o acesso à terra, a democratização do acesso à terra, políticas públicas que favoreçam garantias essenciais para a população, como o direito a uma moradia digna, né, e de qualidade. Quando a gente fala de Amazônia, esse tem inclusive um outro elemento, né, dialogando aqui com a fala da Suane, né, quando ela diz que aqui a gente não tem favela, mas que o IBGE adota essa tipologia, né, de favela para todo o Brasil. Isso é, inclusive, um elemento que desconsidera as regionalidades, que desconsidera as especificidades regionais e tenta nivelar todo mundo como se todo mundo coubesse na mesma caixa. Inclusive, esse também é um dos graves erros da política pública urbana no Brasil, né, que é sempre pensada a partir do centro-sul do país, do sudeste do país, e de lá espalhado para o Brasil todo, como se todo mundo pudesse se acoplar nessa caixa. E enquanto a gente não tiver políticas públicas urbanas que considerem as especificidades regionais, no nosso caso, por exemplo, na Amazônia, de habitações que considerem as nossas condicionantes geográficas, culturais, sociais, né, vai ser difícil falar em cidades justas. Enquanto a gente não tiver política urbana que dialogue com esse enfrentamento ao acesso à terra, a essa elitização do acesso à terra urbana, né, a terra urbanizada, é difícil a gente ficar falando que nós teremos periferias verdes. Então, se a gente não enfrentar esses problemas que são históricos, a gente vai continuar tendo soluções pontuais que atendam a modismo ou que atendam a demandas emergenciais de um determinado elemento, superficiais, como a pintura de pneus, que o professor falou, mas a gente não vai ter soluções estruturantes. E somente as soluções estruturantes é que vão favorecer cidades urbanas, cidades justas e periferias urbanas vivas. Né? Então, acho que a gente tem desafios gigantes, que é de encarar, botar na mesa os reais problemas das cidades e não cair na armadilha de questões que estão na bola da vez, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a agenda de adaptação. Como é que discute a adaptação para as cidades que não têm o mínimo de infraestrutura? Então, as políticas de adaptação são para quem já tem alguma infraestrutura, que vai adaptar essas infraestruturas para enfrentar os eventos climáticos extremos. Mas para cidades que não são dotadas de infraestruturas, que historicamente padecem disso, a gente precisa de implementação primeiro, né? Antes de adaptar, precisa implementar políticas públicas estruturantes. Então, a gente precisa enfrentar esse debate, porque se a gente cai no modismo sem discutir profundamente os problemas, a gente facilmente pode chegar às soluções que são meras maquiagens e não têm efetividade. Agora passando a vez para Suane Barreirinhas, que é ativista e moradora da Vila da Barca e uma das organizadoras da COP das Baixadas. O que você aponta como bandeiras de luta prioritárias como questões centrais para que as cidades sejam justas e as periferias urbanas vivas, e o que essas questões têm a ver com a agenda das mudanças climáticas? Eu acho que todo mundo sabe que a Vila da Barca tem enfrentado em 2025 um caso de racismo ambiental na prática, assim, né? Acho que a COP ela trouxe o exemplo na prática muito forte para a Vila da Barca. Isso é muito ruim, porque não era isso que a gente queria estar contando aqui, né?
A gente queria estar contando uma comunidade que passou por um processo de reurbanização, que a gente tirou as pessoas da palafita, a gente conseguiu entregar moradia digna, enfim, acabar com o projeto, finalmente, o projeto se alastra aí por 20 anos, que foi o Palafita Zero, foi feito lá em 2002, né? E aí a gente está em 2025 falando de rejeito da obra, que não é mais DOCA, agora é Parque Linear, né? E a gente está falando de um lugar onde recebe esse rejeito e um lugar onde vai receber o esgoto. Mas a luta da gente também, essas bandeiras, elas não vêm de agora, né? Elas não nascem agora e também não nascem por conta da COP. Para quem estava aqui nos anos 2000, lembra que ali na Nelson Ribeiro, que é a rua que faz, pelos dados históricos que nós temos, nós temos o Museu da Vila da Barca. E pelos dados que nós temos do museu, a área da Vila da Barca iria da Manuel Evaristo até a passagem Padre Julião, que sai na rodovia Arthur Bernardes, do lado de baixo da Pedaço Cabral. Para quem nos anos 2000 levantaram um prédio que fica à margem da Baía do Guajará, ferindo completamente o plano diretor da cidade. E tá lá. Como eles conseguiram fazer isso? Porque ninguém ali tem documento de terra, né? É da União, todo mundo está ali. Então, ninguém consegue financiar a casa, por exemplo. Se você quiser comprar uma casa, você paga à vista. E ele simplesmente constrói um prédio de 12 andares e cada andar é um duplex. E aí a gente começa a entender quem é que mora ali, o porquê que ele está ali e qual é a justiça que a gente tem. Eles têm um pier para tomar um banho, para botar o jet ski deles. E não contentes, eles compraram o hotel que tinha do lado, o hotel que é um pouco mais da nossa idade, ia antigamente para uma festa de reggae, que eu sei que ia. Eles compraram o hotel, assim, tipo, tá aqui, a gente não quer mais barulho, comprou o hotel. E a gente está falando da comunidade que está do lado, que não tem acesso à água, né? Que tem um encanamento que é de 85, feito pela luta das mulheres da Vila da Barca, porque a Vila da Barca é um dos poucos territórios de Belém que ainda tem uma associação de moradores, que ainda passa por um processo eleitoral, e que em 85 um grupo de mulheres se juntou e falou: a gente vai botar um sistema de água passando na comunidade toda, e conseguiram fazer isso, né? E aí de 85 para cá, muita coisa aconteceu. A gentrificação também foi chegando perto. Algumas dessas ruas deixaram de ser telégrafo, passaram a ser o Marizal, e o Marizal está cada vez mais próximo da Vila da Barca, né? Então a gente sabe que é estratégico também fazer essa movimentação para nos tirar daquele espaço. Porque a gente sabe que historicamente Belém foi construída de costa para o rio, mas que agora a burguesia falou: peraí, mas morar de frente para o rio pode ser legal, pode ser bom, e aí a gente quer, né? E querem construir um negócio chamado Sky Drive, um negócio que tu entra no carro, no prédio, te deixa lá no teu andar, e aí a gente está falando, cara, a gente está falando de gente que o esgoto ainda cai direto na água, assim, né? E esse espaço, por exemplo, esse espaço que receberam a lama do Parque Linear, da DOCA, a gente solicitou para ser uma creche, a gente solicitou para ser uma escola, a gente solicitou para ser um polo de esportivo, a gente solicitou para ser, inclusive, uma agrovila. Imagina a Vila da Barca produzindo comida, ia ser incrível. E a gente pensou nisso tudo, a gente pensou, inclusive, em saneamento alternativo para uma parte da Vila da Barca, para poder atender essa agrovila. Mas não, eles preferiram jogar lama e o esgoto. E tem um detalhe: o Parque Linear da DOCA, ele tem um custo de 316 milhões. Hoje o governo do estado destinou 15 milhões para fazer uma obra na Vila da Barca. 15 milhões para fazer uma coisa que é paliativa, que não vai resolver o problema. E aí a pergunta é: por que não foi ao contrário isso? Se a gente está falando de cidades mais justas, desse espaço, por que a troca seria o lugar que a DOCA já era urbanizada? E por que 316 milhões para lá e para a gente só o rejeito e o esgoto? Né? A gente tem se feito muito essa pergunta dentro desse território. Então, é isso. A nossa luta de hoje, de 2025, ela não começou em 2025. Ela começou lá em 85, muito antes disso, quando essas mulheres se movimentam, quando a gente se movimenta ali nos anos 2000 por conta desse prédio, e agora a gente se movimenta para garantir que a Vila da Barca... inclusive, é muito ruim eu escutar das pessoas falando que a gente deveria sair de lá, que a gente deveria explodir a Vila da Barca. A gente recebeu muitas falas preconceituosas, racistas mesmo, assim, né, de pessoas
que não conseguem entender a cultura que essas pessoas têm, que a gente tem na nossa vivência. A gente tem uma cultura de pessoas que saem todo dia para pescar lá da vila. Tem os pescadores que saem todo dia, vão lá fora pescar. O nosso açaí, a maioria dos batedores de açaí não vem aqui na Feira do Açaí. Eles atravessam da Ilha das Onças, que é de frente, existe essa relação. E a gente está falando de preservar esse lugar, preservar essa memória, preservar esse território. E as pessoas estão dizendo que tem que explodir, tem que expulsar, tem que tirar, porque é o rico que tem que ocupar esse lugar. E a gente está falando que a gente não vai sair. Fala riquíssima aqui da nossa convidada, Suane. Passando agora para o professor Raul Ventura, que é arquiteto e urbanista, pesquisador das cidades amazônicas e suas contradições. Repetindo a pergunta mais uma vez, o que você aponta como bandeiras de lutas prioritárias, como questões centrais para que as cidades sejam justas e as periferias urbanas vivas? E o que essas questões têm a ver com a agenda das mudanças climáticas? Olha, vamos lá. Resposta curta, né? Ou dentro do tempo que der. Eu acho, gente, que... Bom, primeiramente que a fala de vocês foi riquíssima mesmo. Muita coisa para pensar em cima disso, né? E assim, a gente precisa... Não tem muito jeito, viu? A gente tem que discutir financiamento. Ponto. Assim, o problema da cidade brasileira é um problema que combina trajetórias institucionais, falhas da gestão, mesmo como é que a máquina pública do município opera e os limites que a máquina pública municipal tem, com a lacuna e a ausência de financiamento. Grana. Falta grana. Assim, derramaram em Belém 5 bi para fazer a COP, de 5 a 7 bi. Mas, na real, se tu quiser transformar a cidade, para dotar Belém de tecnologia do século XIX, porque eu gosto muito de dizer isso na minha aula, esgoto e água é tecnologia do século XIX. A gente não está falando de nada do século XXI, entendeu? Tecnologia do século XIX. É uma contradição não ter ainda. E é inexplicável não ter. Mas, de modo geral, é caro. Não tem como resolver isso sem muita grana. Então, se tu quiser brincar de dizer assim, vamos resolver a cidade de Belém completamente, eu tenho certeza que 5 bi não dava nem para saída. Entende? Que é o que se gastou na COP. E eu não estou nem dizendo que o gasto da COP foi bom. As escolhas da COP foram boas. Só que o que eu estou dizendo a gente tem que discutir a arquitetura desse financiamento. Há muito tempo, os urbanistas e enfim, o grupo que pesquisa isso tem falado que a gente precisa ter uma espécie de SUS para as cidades. O que é o SUS? Por que é o paralelo? Porque o SUS é uma coisa, que é um sistema que tem um financiamento reservado na Constituição para ser gasto em saúde, cuja arquitetura foi sendo construída com o tempo e com todos os seus problemas consegue expandir a rede ao longo do tempo e consegue melhorar índices básicos, mortalidade, nascimento, entendeu? A gente não tem essa arquitetura. Então, tu tens no município uma responsabilidade brutal, que é lidar com questões como essa. Como é que tu vai dizer para o município que tem que é afetado por todos os humores da política municipal, de que aquele colega dele, do prefeito, que quer fazer um prédio na beira do rio, não vai poder fazer o prédio na beira do rio? É ilusório pensar que o município vai dar conta disso, gente. É ilusório. E se não for o prefeito desse momento, o próximo vai deixar. É assim que as coisas funcionam. A gente aprendeu com isso já. Entendeu? Tipo assim, 30 anos após a municipalização da política urbana, que aconteceu com a Constituição de 88, a gente já está na hora de a gente aprender que o município é o ente federativo mais fraco politicamente e mais sujeito a essas coisas. Eu não estou falando que tem que centralizar nada, não. Tipo assim, não estou dizendo que o município tem que perder voz, não é isso não. Mas a gente tem que construir uma arquitetura de financiamento para as cidades que independa dessas questões. Tipo, vamos atrair a Copa, vamos fazer a Copa do Mundo para resolver problema de mobilidade. Não, gente, faz sentido você discutir a Copa para resolver problema de mobilidade. E nem faz sentido esperar o PAC mobilidade para resolver problema de mobilidade. Entende? Então, assim, respondendo diretamente a tua pergunta, e sendo um cara que é da economia e também da arquitetura, é preciso discutir financiamento. Não adianta ficar no achismo, na bandeira, na pintura de pneu e tal, sem a gente dizer qual é a arquitetura desse financiamento. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem, mas ele está espalhado.
Ele está em vários ministérios. Ele tem várias responsabilidades. O Ministério da Cidade cuida de uma coisa, mas o Ministério de Transporte, né, a infraestrutura toda de transporte, do DENIT, etc., cuida de outra. Muitas das nossas cidades amazônicas, a principal avenida é uma rodovia que é controlada pelo DENIT. Então, quem é que mantém essa rodovia? Né? A estrada que vai para o Terra do Chão é estadual ou municipal? Entendeu? Estadual. Quem é que mantém? O município ou o estado? Entendeu? Então, tipo assim, como é que tu vai discutir mobilidade urbana se tem essa confusão das atribuições dos espaços que são urbanos ou periurbanos e tal? Então, a primeira coisa real é essa. Se a gente não discutir um sistema honesto, integrado, inteligente de financiamento, a gente não pode nem começar a discutir como resolver as periferias. Não adianta. Vou te dar um exemplo para terminar minha fala. O IPTU de Belém, na real, ele não é reajustado desde 98. Eu acho que ninguém aqui da Facom, de aluno, era nascido em 98. Então, se tu olhar os dados, na real, com toda essa valorização imobiliária que Belém atravessa, o ganho real de IPTU é quase zero. Ou seja, a capacidade que o município tem de capturar a valorização imobiliária como tributo é quase zero. Entendeu? O IPVA resolveu isso. Como é que o IPVA resolveu? O carro mais caro paga mais IPVA a cada ano. Não é verdade? O IPTU não. O IPTU não resolveu isso. Os municípios não resolveram o IPTU. O município, se quiser renovar IPTU, ele tem que depender da aprovação da Câmara. E a Câmara não aprova, aí fica nesse puxa-estica e tá aí. A planta de valores genéricos, na real, não é reajustada desde 98. Não é revista desde 98. Tem um monte de problema. A reforma tributária talvez mude isso. Mas ela vai mudar para permitir que a Receita controle esse processo de captura de parte do IPTU, do ITBI, etc. Mas também não significa que essa captura vai representar ganhos de infraestrutura urbana, entendeu? Porque tu só está ampliando a fragmentação. Então, o problema todo, entendeu, Iago? Por isso que as perguntas elas são complexas e às vezes elas são difíceis de resumir em uma frase curta. Mas existe um problema real, institucional e financeiro. E que a gente precisa de muita discussão. E aí, para terminar isso, joga nesse caldeirão o fato de que a gente está lidando com uma realidade periférica de tipologias urbanas específicas, como as palafitas, com conexões com o rural também muito específicos, como a questão, né, como a Sônia lembrou, o cara vai pescar e volta. Tá? Isso não é uma coisa que acontece, por exemplo, em São Paulo ou no interior de São Paulo. Muito pelo contrário. Talvez isso não aconteça nem em Fortaleza, que é uma outra metrópole nordestina, assim, periférica também e tal, ou São Luís. Então, a gente está lidando com questões muito específicas que, na verdade, não tem resposta de como resolver. Tipo assim, tem dinheiro agora, vamos fazer a política pública? Não tem, brother. Porque a política pública não está desenhada, porque a pesquisa não está feita. Para terminar, vou ter que dizer isso, assim. Nós somos o único programa de arquitetura e urbanismo de toda a Pan-Amazônia. Não é do Pará. E não é da Amazônia brasileira. É da Pan-Amazônia. Não tem ninguém com doutorado em arquitetura e urbanismo para pensar a cidade da Amazônia que não seja aqui na UFPA. E nós somos 15 professores. E assim, 15 fazendo um monte de coisa, além de dar aula, entendeu? Então, assim, sem isso, não dá, gente, na real. Sem pensar que essa questão ela vai ter que integrar pesquisa acadêmica, muito dinheiro, uma linha de financiamento organizada, reorganização institucional, a gente vai sempre estar enxugando gelo, independente da mudança climática, independente da pauta, vai achar que vai estar resolvendo, fazendo uma coisa meio de ação pontual, mas não vai, brother, entendeu? Tem que desenhar esse negócio direito e levar isso com seriedade. É isso. Quero agradecer aqui a participação da Sara, da Suane e do Raul nesse bloco. E agora a gente vai partir para o nosso terceiro bloco do nosso painel. Mas antes, não esqueça, este e todos os programas da série Vozes em Pauta especial Cúpula dos Povos, sobre os principais temas das lutas populares no debate global do clima, estão disponíveis como podcast no site da Rádio Web UFPA e também no Spotify, além de estar disponível como videocast no canal do YouTube da Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Vozes em Pauta. Vozes em Pauta especial
Cúpula dos Povos, os grandes debates e a pressão popular na agenda do clima. E para fechar o nosso painel, a gente faz uma última rodada, pedindo a vocês uma resposta com cara de conselho, ou pedido, né? Como cada um e cada uma que está nos ouvindo pode ajudar para que as cidades sejam mais justas e outros futuros sejam possíveis. A gente começa abrindo esse bloco com a contribuição do professor Raul Ventura, arquiteto e urbanista da UFPA, além de ser professor e pesquisador integrante dos grupos de pesquisa Cidades na Amazônia, Urbanização e Natureza na Amazônia e Observatório das Metrópoles. Bom, vamos lá. Qual é o mundo ideal que eu sonho? Eu sonho que a COP seja um grande caos. Em que sentido? Assim, sabe, no dia que o morro descer e não for carnaval, que nem a música do Wilson das Neves, eu diria que era uma coisa assim, entendeu? Seria o sonho ideal, ou seja, todo mundo na rua dizendo assim, olha, enquanto não resolver a parada, não tem COP. Por que não? Entendeu? Desce todo mundo, sobe, né? Porque é baixado, então não desce, né? Sobe todo mundo, ocupa as ruas e fala assim, não, enquanto não resolver, não tem COP. Esse seria o mundo ideal, porque no final das contas, o que move a história é a luta de classes, né? Então, mas o mundo ideal está muito longe do mundo real, né? Então, considerando que vocês podem editar esse vídeo, eu vou dizer... Considerando. Eu vou dizer que, no mundo real, eu acho que cada um... esse papo de que vai votar melhor, esse negócio não faz muito sentido, assim. Eu acho que, assim... eu acho que a gente tem que voltar a dedicar um pouco o nosso tempo para as organizações comunitárias, sabe? Para as coisas tipo o que a Suane ou a fase, então o que a Suane estão colocando. Ou seja, aquele momento do dia que a gente tem que pensar e agir no coletivo. Assim, eu tenho feito uma coisa, viu, Iago? E meninas que estão aqui nos ouvindo. Eu tenho feito um detox de redes sociais, assim. Eu saí das redes sociais completamente, porque eu acho que a gente perde muito tempo com essa merda, assim, com todo respeito. Eu acho que esse é um caminho que, eventualmente, importante. Uma hora que tu fique rodando manteiga no Instagram, passando manteiga no Instagram, tu faz uma reunião que pode resolver o teu bairro, velho. Sabe? A gente tem que começar a pensar nisso, assim, sério mesmo. Porque não adianta a gente achar que vai mobilizar ninguém pelo WhatsApp, brother, porque não vai. Entendeu? Então, eu acho, assim, se é para fazer alguma coisa e que a COP podia deixar alguma mensagem, talvez a mensagem fosse assim, olha... A dimensão e o problema é coletivo, vamos ser mais coletivos. Não simplesmente no sentido de ter um grupo de WhatsApp que discuta o problema e papapá e tal, mas coisas como o que a Suane contou agora. Desde 85, as mulheres da Vila da Barca botaram água. A Associação de Mulheres da Vila da Barca botaram água. Assim, se não houvesse, teria água hoje? Talvez não. Não tem esgoto, por que teria água? Né? Então, assim... Esse é um tipo de coisa. A gente tem que começar a entender o nosso tempo. Assim, com o que a gente está gastando o nosso tempo. Quando a COP foi anunciada, eu estava trabalhando numa consultoria, num trabalho, enfim, junto com outro grupo de pesquisa que eu participo, com a WRI, que fez um negócio sobre a nova economia da Amazônia e tal, não sei o quê. E aí, eu lembro que uma colega lá na época falou assim, nossa, eu fiquei muito feliz que a COP foi em Belém, porque quando a Eco 92 foi no Rio, eu era criança, e ficou na minha cabeça a coisa de que o meio ambiente era importante. Então, se ficar essa mensagem, tipo assim, que o meio ambiente é um negócio para orientar vidas, né? Que a mudança climática é uma coisa real, eu acho que a COP vai ter deixado um legado nas pessoas. Não estou falando de obra pública, parque linear, não estou falando disso. Estou falando nas pessoas. Se as pessoas puderem entender que é preciso daqui para frente, pós-COP, sacar que sem organização coletiva não teremos nem periferia viva e nem nada, entendeu? Sem organização coletiva não teremos isso, a gente realmente não vai ter deixado legado nenhum, a não ser a coisa dos parques. Que são muito legais, por sinal, mas assim, a verdade é essa, né? Uma hora, não é só isso que a gente precisa. Então, eu diria isso, assim, entendeu? Como legado real, fora a questão ideal, que é tipo assim, para acertar, como legado real é isso.
Vamos desinstalar Instagram, galera. Vamos desinstalar rede social. Vamos deixar de gastar tempo com esse negócio, cara. E vamos nos encontrar, entendeu? Acabou a pandemia, entendeu? Vamos fazer um grupo do tipo assim, vamos reunir uma vez por semana para discutir o problema do nosso bairro, real, assim. Não é no sentido de discutir e tentar ser uma política assistencialista, não. Vamos discutir, vou finalizar dizendo assim, eu tô, com todas as raivas do mundo com Águas do Pará, velho. Eu tô há 36 horas sem água na minha casa, eu moro na cidade velha, velho. No centro da cidade, tô há 36 horas sem água lá em casa. E assim, isso piorou muito com Águas do Pará. Muito. Não foi pouco, não. Foi muito. Isso não vai acabar agora. E assim, a gente tem um grupo, WhatsApp, a gente conversa, a gente tá indo pela dimensão institucional, vai no MP, mas não resolve, velho. Não resolve. Eu tô quase pra ir tomar banho na Água do Pará. Então vamos junto. Real. Entendeu? Então Real, vamos porque eu não junto. consigo na Cidade Velha fazer que nem a Vila da Barca fez. Eu não consigo passar um tubo lá. Sim. Saca? Porque é isso, eu tô sem água. Então, tipo assim, vamos discutir isso, porque no meio da COP, eu vou terminar mesmo, no meio da COP passou um monte de coisa. Passou a privatização da Cozampa, passou a obra da Avenida Liberdade, passou a obra da Marinha, foi passando, né? Abriu de alguma maneira, pra passar a boiada. A boiada passou. A boiada passou. Passou valendo. Não é verdade? Mas piorou muito, assim. A gente tem um grupo organizado, a gente conversa, reúne com a polícia mensalmente. Então é isso, assim. Eu diria que... Não estou dizendo que o nosso exemplo é ideal, não. Estou dizendo assim, se eventualmente cada comunidade conseguir voltar para isso, para o que é a COP das Baixadas, fazer cada uma a sua COP, eu acho que a gente deixa um legado importante para os próximos anos. É isso. Obrigado, professor. E agora passando a vez para Sara, que é coordenadora da Fase Amazônia, que é educadora feminista. Como cada um e cada uma que está nos ouvindo pode ajudar para que as cidades sejam mais justas e outros futuros sejam possíveis? Bom, é uma pergunta de milhões, né? Eu diria que isso aqui é uma pergunta bem provocativa para a gente encerrar esse programa. Mas nós acabamos de sair da pré-cúpula do Nordeste Paraense, que foi esse final de semana, lá em Abaetetuba, inclusive iniciou com um ato lá no território do Tauá, na PA, se eu não estou equivocada com o número... 834 ou 843, acho que é 834. É uma PA por onde circulam os caminhões de minério que vêm de Barcarena, né? E todos esses territórios que estão em volta de Barcarena e Barcarena enquanto cidade, né? Enquanto zona urbana, eu diria que é o triste retrato do que é um território que se tornou uma zona de sacrifício para que a mineração pudesse hoje ser uma das principais patrocinadoras da COP. Né? Quando a gente olha para a COP, aqui no Brasil, a COP na Amazônia tem como principais patrocinadoras as maiores mineradoras que estão historicamente destruindo não só a natureza, não só a floresta, mas a vida das pessoas que dependem desses territórios, né? Como é o caso da mineradora Vale, da mineradora Hidro, e no caso de Barcarena, da Artemis, que agora está a bola da vez, né? E os comunitários lá do Tauá trancaram essa PA. Foram cerca de 2 horas de manifestação, onde essa PA ficou obstruída e era fila de caminhão de um lado e fila de caminhão do outro. E as lideranças estavam lá gritando e dizendo, denunciando todo esse sistema de violação, de opressão, que inclusive enquanto o professor Raul não tem água para tomar banho na Cidade Velha, a galera lá de Barcarena não tem água para beber, não tem água para pescar, não tem água para plantar, porque toda a água do rio está contaminado pelos rejeitos e são centenas de casos de pessoas com problemas de saúde que relacionam com o consumo da água contaminada, né? E a população, então, trazendo essas denúncias e colocando, inclusive, a contradição do que é essa COP, né? Do que isso significa.
Mas com uma mensagem muito, muito contundente, que inclusive me emocionou, de dizer: nós estamos interrompendo o fluxo da destruição. Então essa foi uma frase chave, assim, né? Porque enquanto aquela PA que por onde circula o fluxo do tal desenvolvimento, do minério verde sustentável, não sei o quê, na verdade é um grande corredor de destruição, de doença, de violação de direitos e de morte, né? E eles disseram: nós vamos parar o fluxo da destruição. E eu acho que essa é uma mensagem central, sabe? Muito também na linha do que o professor Raul disse. A gente precisa entender que com todo o debate que a gente fez aqui e a partir da experiência de cada um e de cada uma de nós que estamos aqui falando, deu para entender muito assim que por mais estratégias que se tenha, né, por mais que se pense como que organiza isso, a saída nunca vai ser com uma iniciativa, com uma estratégia, por mais bem financiada que seja, né? A gente precisa realmente fazer uma transição não de matriz energética, mas uma transição de modelo de sociedade, de modelo de mundo que a gente está, né? Indo aqui pela linha do ideal, vamos derrubar o capitalismo e erigir uma nova sociedade baseada no bem viver, na relação comunal e tal. Mas para a gente não ficar nessa de achar, né, que a gente está falando só de utopias, de sonhos, eu acho que tem, de fato, o que é o concreto da vida. E quando a gente... Por exemplo, eu tenho a sorte eu não só trabalho como educadora popular em uma organização que trabalha com povos tradicionais, mas eu sou ribeirinha de origem, eu venho de um território tradicional, eu venho de um projeto de assentamento agroextrativista no Pará, lá em Santarém. E eu sei, pela minha própria experiência, que a única coisa que faz a gente mudar o rumo, o percurso e cortar o fluxo da destruição é realmente a força coletiva. Não existe um salvador da pátria, um herói, uma heroína. Eu acho que a gente precisa entender que a força da nossa capacidade, que esse herói, essa heroína, é o sujeito coletivo. E isso a gente que vem, né, desses territórios tradicionais, que tem essa origem, que tem nossos ancestrais nesses territórios, a gente sabe que, como diz Krenak, o futuro é ancestral. A gente precisa voltar para isso, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo e se frustrando e tendo depressão e ficando ansioso, porque de fato a gente não vê soluções. E só para terminar, ainda muito inspirada com essa pré-cúpula, né, que reuniu quase 200 lideranças lá no Centro de Formação Tipiti, que é também um centro importante que a fase tem retomado lá em Abaetetuba, no Baixo Tocantins. Tem um senhor também que já tem mais de 80 anos, chamado Zé Capina. E quando estávamos discutindo sobre isso, como fazer e tal, e alguém dizia que nós temos que fazer a revolução, não sei o quê. Aí ele pediu a palavra, veio lá do lugarzinho dele, andando bem devagar. E ele fez exatamente essa fala, professor Raul. Que ele não conseguia falar com os vizinhos dele, porque estava com celular, porque estava todo mundo... Quando fazia na casa dele, na hora do jantar, estava todo mundo que ia... Quem conseguia sentar à mesa estava com o celular do lado do prato, era uma colherada, uma garfada, olhando no celular. Ou mesmo quando sentava para ver televisão, a televisão ligada e o celular na mão. Aí ele disse, como é que a gente faz revolução assim? Que revolução é essa que a gente vai fazer se a gente não consegue conversar? A gente não consegue conversar. Como é que nós vamos fazer revolução, gente? E aquilo foi realmente o famoso tapa na cara, né? Como é que você pensa em fazer revolução se a gente não consegue dialogar, mas sentar para conversar? E aí eu dizia que eu acho que o capital, sabe, conseguiu dar um tiro certeiro nas nossas resistências. Que enquanto a gente acha que o uso da tecnologia nos favoreceu e que as redes sociais nos conectam, não sei o quê, e na verdade ele mirou no que é o cerne da nossa resistência, que é o senso de coletividade, de pertencimento, de identidade,
com o território, com uma comunidade. E à medida que você perde a capacidade de dialogar, de conversar, de sentar numa roda, de bater um papo, você vai perdendo também esse senso de pertencimento. Esse senso de compreensão de que o mundo não é que eu não estou numa ilha e que não vai adiantar eu ter acesso a uma boa universidade, arrumar um bom emprego, não sei o quê, e ter que erigir um muro de não sei quantos metros porque o meu vizinho não tem nada, eu tenho medo de que ele entre na minha casa. Né? Então, é uma falsa ideia de progresso, é uma falsa ideia de felicidade, porque a felicidade real só é felicidade quando ela é para todos, só serve quando todo mundo tem os mesmos acessos, minimamente possível. Né? Então, eu diria também, para terminar, que é retomar o nosso senso de coletivo, entender, como diz o slogan lá do STTR de Santarém, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, nossa força é a nossa união. Se a gente retoma isso, eu acho que temos muita chance de mudar o curso da nossa história e interromper o fluxo da destruição e promover fluxos de vida. Perfeita colocação, Sara Pereira. Muito obrigado, mais uma vez. E agora passando para a nossa convidada Suane, que é uma das organizadoras da COP das Baixadas e moradora da Vila da Barca. A pergunta é, mais uma vez repetindo, como cada um de nós que está nos ouvindo pode ajudar para que as cidades sejam mais justas e outros futuros sejam possíveis. Tá, acho... é porque assim, de ser da onde eu sou e de pessoas que sempre lutaram muito para estar ali, né? Sempre foi tudo muito coletivo. E eu confesso que para mim é muito difícil ser individualista. Acho que em muitas coisas. E aí eu falo desde comer, tô falando de dinheiro, tô falando de um monte de coisa. Assim, eu tenho muita dificuldade de ser individualista, porque eu já nasci sendo coletivo, eu aprendi a viver assim, né? Eu sempre falo assim que quem tem aspirações individuais jamais saberá o que é uma luta coletiva. E que quando chega no coletivo não consegue dar conta disso, né? A gente sabe disso, que essas pessoas que são sozinhas, são individualistas, quando chega no movimento maior, elas vão sempre ser cooptadas, elas vão sempre ter um outro lado, enfim. E essa realidade que a gente tem vivido na Vila da Barca tem mostrado muito isso, né? Com essa privatização, o que é que eles fazem, porque a obra da Vila da Barca só chegou, dessa água nova, desse esgoto, só chega depois que é privatizado. Né? Então, a gente tem feito na comunidade, assim, na pandemia, mais especificamente, a comunidade nos chamou. E a gente tem um parceiro que é daqui também, da universidade, que é historiador. Ele chamou a gente e falou, olha, a gente está perdendo a memória das nossas coisas, nosso material está indo embora, não sei o quê. E acho que isso foi muito confiar na gente. E dizer, tá aqui, a gente está com o nosso alvo de fotografia aqui, tem como vocês fazerem, digitalizar, porque tá mofando e tal. Eu acho que isso é um ato de confiar na gente, de confiar essa memória, né? E o nosso projeto do museu, ele não nasce ali, já tinha nascido antes, de preservar esse lugar, esse território. E aí a gente faz o museu, a gente tem esse movimento de construir esse museu da Vila da Barca, inclusive se a gente puder fazer um diálogo com o curso de arquitetura também. A gente tem esse projeto arquitetônico lá, que é uma casa de palafitas. E a gente tem feito, e aí final de 2024 a gente foi provocado pela Embaixada da Suíça. Eles falaram, a gente apoia 7 projetos no Brasil e a gente queria muito apoiar vocês. E aí a gente falou, cara, a gente fez um censo em 2020, durante a pandemia, a gente fez um censo comunitário. A gente sabe, dados de 2020, a gente sabe o que tem na comunidade, quem são as pessoas que trabalham, quem não trabalha, quem estuda, ensino médio, ensino fundamental, LGBT, pessoas negras, pessoas ribeirinhas, pessoas que saem para pescar, quem não sai. A gente tem dados incríveis lá. E a gente falou, caramba, a gente tem um roteiro de cozinha, a gente tem mulheres que trabalham com comida na vila e algumas perspectivas dessa cozinha, né? E aí a gente falou, vamos escrever o roteiro Cozinha Periférica, e nessa altura eu tava lendo Bell Hooks, né, Irmãs de Inhame, que é onde a gente se encontra, também é no ato de se cozinhar, né, no ato de se fazer. Qual é o melhor lugar para se conversar? É a cozinha, é comendo, é cozinhando, é fazendo as coisas, é se alimentando aqui, se alimentando da alma, se alimentando... E a gente fez, e hoje a gente tem 23 mulheres formadas em gastronomia na Vila da Barca, aonde a gente é coletivo, né? A gente não
a gente conseguir, a gente vai fazer uns catering, vai fazer o catering da própria Embaixada da Suíça e elas estão todas dentro. Elas são nossas prioridades, enfim. E a gente falou, a gente não vai dar conta só com elas, vai precisar chamar mais e mais. Eu acho que tem esse lugar também. Porque é o no coletivo, não é o seu individual. Né? A gente trabalha aqui e a gente vai encontrando os meios, que não é talvez pelas redes sociais que a gente vai fazer isso. É no dia a dia. Né? Hoje à noite a gente vai se encontrar e tem uma hora ou outra que tu dá uma politizada ali, que tu dá uma intervenção, tu faz uma fala, acho que tem esse movimento também. Né? E a gente na Vila, a gente também trabalha com crianças e com adolescentes, onde a gente faz esse processo também de iniciação de vida, assim, né? Eu dou aula de cidadania climática. Porque eu quero no futuro ter uns jovens muito pensando nesse lugar. Né? A gente hoje tem Vila da Barca, Belém, Vila da Barca tem um problema sério com lixo, por exemplo. Né? E aí acho que é uma crítica que a gente tem. A prefeitura recentemente foi um mutirão, botou a galera para entrar na lama, para tirar, e eu falei, eu não vou fazer isso. Ainda questionaram por que eu não ia. Eu falei, eu não vou, porque primeiro que esse trabalho deve ser feito com cuidado. Não é só com uma bota que as pessoas têm que entrar e é meio de dizer, vocês fizeram, vocês têm que limpar. Responsabilizar, culpabilizar, na verdade, né? E aí eu falei, eu não vou lá fazer isso. É responsabilidade da prefeitura. O que a prefeitura tem que fazer é um processo de formação. A gente tem que entender. Fazem isso, mas não botam uma caçamba de lixo. A gente propôs, em 2023, naquele ponto ecológico que tinha lançado, que tem no Porto Futuro, por exemplo, aquele ponto que você troca pela moeda verde. Não sei, a gente propôs, vamos fazer um desse lá na Vila da Barca, botar. Não vamos fazer. Aí botaram todo mundo para entrar na lama. E aí a gente está falando... E aí eu falei, minha turma de cidadania climática é para ter jovens e nós temos adultos críticos com isso. Né? Que não é só sobre jogar isso aqui, é sobre que formas eu vou encontrar para que isso se resolva dentro desse território. E a gente tem que acreditar muito nessa juventude. E é isso que a gente tem feito na Vila da Barca. Né? A gente trabalha com crianças, com adolescentes, com as nossas mais velhas, com todo mundo. Obrigado, Suane Barreirinhas, pela sua contribuição. Para terminar, eu acho que, além de manter as periferias urbanas vivas, a gente também deve manter esses debates vivos, né? E acho que a gente conseguiu trazer isso aqui nessa nossa programação especial da Rádio Web. E chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a presença do professor Raul Ventura, da UFPA, de Suane Barreirinhas, da Vila da Barca e COP das Baixadas, e da Sara Pereira, da Fase Amazônia. Obrigado a você que nos acompanhou hoje neste programa que abre a série Vozes em Pauta Especial Cúpula dos Povos, os grandes temas e bandeiras de luta por justiça social e climática pelas vozes populares do Sul Global. E lembre-se, você vai poder acessar este painel sobre cidades justas e periferias urbanas vivas, o quinto eixo da Cúpula dos Povos, no portal da Rádio Web UFPA, no Spotify e, como videocast, também no canal do YouTube da Rádio Web UFPA. A série Vozes em Pauta Especial Cúpula dos Povos é uma realização da Rádio Web UFPA em parceria com o Núcleo de Comunicação da Cúpula dos Povos, com apoio da FACOM, Faculdade de Comunicação, e do PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Apoio também do ILC, Instituto de Letras e Comunicação, e da PROAS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. A apresentação, Iago Vinagre. Edição, João Niro. Produção, Maiara Góes. Gerência, Glauci Monteiro. Supervisão e roteiro, professora doutora Rosane Steinbrenner.